9.099. Dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela União no Distrito Federal e nos territórios e nos estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência. Artigo 2º. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Capítulo 2º. Dos juizados especiais cíveis, seção 1 da competência. Artigo 3º. O juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Inciso 1. As causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Inciso 2º. As enumeradas no artigo 275, inciso 2º do Código de Processo Civil. Inciso 3º. A ação de despejo para uso próprio. Inciso 4º. As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1º deste artigo. Parágrafo 1º. Compete ao juizado especial promover a execução. Inciso 1º. Dos seus julgados. Inciso 2º. Dos títulos executivos extrajudiciais, no valor até 40 vezes o salário mínimo, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. Parágrafo 2º. Ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Parágrafo 3º. A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Artigo 4º. É competente para as causas previstas nesta lei o juizado do foro. Inciso 1º. Do domicílio do réu, ou a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas, ou mantenha estabelecimento filial, agência recursal ou escritório. Inciso 2º. Do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Inciso 3º. Do domicílio do autor, ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no fórum previsto no inciso 1 deste artigo. Seção 2. Do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos. Artigo 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Artigo 6º. O juiz adotará, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Artigo 7º. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros preferentemente entre os bacharéis em direito, e os segundos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Parágrafo único. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais, enquanto no desempenho de suas funções. Seção 3 das partes. Artigo 8º. Não poderão ser partes no processo instituído por esta lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Parágrafo 1º. Somente serão admitidas a propor ação perante o juizado especial. Inciso 1. As pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Inciso 2º. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da Lei Complementar 123. Inciso 3º. As pessoas jurídicas qualificadas como organização
da sociedade civil de interesse público nos termos da Lei 9.790. Inciso 4º. As sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do artigo 1º da Lei 10.194. Parágrafo 2º. O maior de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Artigo 9º. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Parágrafo 1º. Sendo facultada assistência se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial, na forma da lei local. Parágrafo 2º. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. Parágrafo 3º. O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Parágrafo 4º. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição, com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Artigo 10. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Artigo 11. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. Seção 4 dos atos processuais. Artigo 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 12-A. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz para a prática de qualquer ato processual, inclusive para interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis. Artigo 12. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta lei. Parágrafo 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo 3º. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será utilizada após o trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 4º. As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o instruam. Seção 5 do pedido. Artigo 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido escrito ou oral à Secretaria do Juizado. Parágrafo 1º. Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: inciso 1. Nome, a qualificação e o endereço das partes. Inciso 2. Os fatos e os fundamentos de forma sucinta. Inciso 3. Objeto e seu valor. Parágrafo 2º. É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar desde logo a extensão da obrigação. Parágrafo 3º. O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. Artigo 15. Os pedidos mencionados no artigo 3º desta lei poderão ser alternativos ou cumulativos nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo. Artigo 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição ou autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Artigo 17.
Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Seção 6 das citações e intimações. Artigo 18. A citação far-se-á, inciso 1, por correspondência com aviso de recebimento em mão própria. Inciso 2. Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Inciso 3. Sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente do mandato ou carta pregatória. Parágrafo 1º. A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo, este considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, se proferido julgamento de plano. Parágrafo 2º. Não se fará citação por edital. Parágrafo 3º. O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. Artigo 19. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação ou para qualquer outro meio idôneo de comunicação. Parágrafo 1º. Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão, desde logo, cientes as partes. Parágrafo 2º. As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Seção 7 da revelia. Artigo 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo o contrário resultar da convicção do juiz. Seção 8 da conciliação e do juízo arbitral. Artigo 21. Aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quando disposto no parágrafo 3º do artigo 3º desta lei. 22. A conciliação será conduzida pelo juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo 1º. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. Parágrafo 2º. É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito, com os anexos pertinentes. Artigo 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença. Artigo 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar de comum acordo pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta lei. Parágrafo 1º. O juízo arbitral considerar-se-á instaurado independentemente de termo de compromisso e com escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o juiz convocá-lo-á a designar de imediato a data para a audiência de instrução. Parágrafo 2º. O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. Artigo 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do juiz, na forma do artigo 5º e 6º desta lei, podendo decidir por equidade. Artigo 26. Ao término da instrução, ou nos 5 dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao juiz togado, para homologação por sentença irrecorrível. Seção 9. Do julgamento, da instrução e julgamento. Artigo 27. Não instituído o juízo arbitral,
proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Parágrafo único. Não sendo possível a realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes, cientes desde logo as partes, as testemunhas eventualmente presentes. Artigo 28. Na audiência de instrução e julgamento, serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença. Artigo 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-ão imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. Seção 10 da resposta do réu. Artigo 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, exceto a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. Artigo 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º desta lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes. Seção 11 das provas. Artigo 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Artigo 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Artigo 34. As testemunhas, até o máximo de 3 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente da intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Parágrafo 1º. O requerimento da intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2º. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso de força pública. Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitido às partes a apresentação de parecer técnico. Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o juiz de ofício ou a requerimento das partes realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça a pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente ou verificado. Artigo 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir no essencial os informes trazidos nos depoimentos. Artigo 37. A instrução poderá ser dirigida por juiz leigo, sob supervisão do juiz togado. Seção 12 da sentença. Artigo 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensando o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. Artigo 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta lei. Artigo 40. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão imediatamente e submeterá ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Artigo 41. Da sentença excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Parágrafo 1º. O recurso será julgado por uma turma composta por
3 juízes togados em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juízo. Parágrafo 2º. No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Artigo 42. O recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença por petição escrita, na qual constarão as razões e o pedido recorrentes. Parágrafo 1º. Preparado será feito independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Parágrafo 2º. Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Artigo 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte. Artigo 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética, que alude ao parágrafo 3º do artigo 13 desta lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas. Artigo 45. As partes serão intimadas na data da sessão de julgamento. Artigo 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acordo.